Em, Daí, Anselmo. em 5 minutinhos, uma pergunta um pouco complexa. O que é dependência química? Nossa Senhora. Não tem outra, não, mas vai essa mesmo. Grosseiramente falando, né, para quem está escutando aí, para não achar que é só isso, né, mas um impulso que nós temos, que nós criamos em nós, um impulso, nós podemos dizer, mecanismo de busca de uma substância psicoativa para aliviar um sintoma de mal-estar que você está tendo, que são vários, internos ou externos, no geral interno, né? Para aliviar. Ou então para você melhorar a sua performance. Você está num baile, por exemplo, tímido, né? Você toma uma, melhora. Então, é esse mecanismo de busca, a gente chama de adicção, é buscar uma substância para você poder aliviar um sintoma de ansiedade, de mal-estar interno, o objeto de prazer vem na cabeça ali, ó. E aí você fica se arrumando e planejando, né, para buscar. Isso daí seria dependência química. Agora, do ponto de vista médico, né, quando você olha lá os transtornos, né, você olha, por exemplo, álcool e outras drogas, elas estão no mesmo pacotão, álcool E e o F? droga. F no F10, agora é 6C3, mudou agora por causa do CID-11, né? O Mudou? CID-11 mudou o Deixa número, eu te né? fazer uma pergunta, Mas André. continua a mesma coisa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para evitar algum desconforto, a dependência química, em algum momento, ela pode ser uma doença secundária? É difícil falar disso, né? Mas é a teoria da pré-existência de uma comorbidade. Então, por exemplo, você nasceu e aí você tem é hiperativo, com sua gravidade e intensidade, né? E essa hiperatividade te deixa numa situação razoavelmente desconfortável, que você já se acostumou, você tem lá 14, 15 anos, e um dia alguém te apresenta lá uma anfetamina, ou então te apresenta uma cocaína, ou mesmo crack, né? Você usa aquilo lá, pronto, você entra numa homeostase, você entra no equilíbrio. Você fala, nossa, é isso que eu quero para mim. É aquilo que a gente chama de memória eufórica. Essa memória do uso naquele momento, né? Eu vou lembrar de uma pessoa agora, lá em 1968, entrou no Palmeiras super tímido, né? E deram uma bola para ele e estava dançando um samba, ele nunca tinha olhado direito para as coisas e ele saiu. Nossa Senhora, eu falei, é isso que eu quero para mim. É isso que eu quero para mim. Então fica lá na memória. A memória onde é? A parte do hardware do cérebro chama hipocampo, mas é uma memória virtual, carregada de emoção, de memória de prazer. Você sempre vai querer buscar aquele prazer. Só que o cérebro e a mente vai dessensibilizando aquilo. Cada vez você vai tendo menos prazer e mais dor. Isso, mais ou menos, é a dependência química. Alia o cérebro, a mente. Nós não somos o cérebro. O cérebro consubstancia o ser. Nós não somos a mente também. Nós somos os hinduístas, chamam de Atman. Os zen budistas chamam de o eu observador ou o espectador interior. E a psicologia mais moderna, mais positivista e comportamental, chama de metacognição. Isso é muito bonito. É quando o dependente químico consegue olhar para os pensamentos ou o que ele está fazendo, que é um progresso admirável. No começo da dependência química, o cara embala junto com todos esses impulsos. Chega uma hora que ele começa a sentir dor, a dor vem em socorro dele, e ele começa a observar que aquilo que ele está fazendo não é correto. A consciência, esse Atma, olha para isso. Meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? E vem a ambivalência. Não é que só porque ele descobriu que ele vai parar. Anos a fios de sofrimento, sabendo que está errado, misturando esse
prazer imediato com uma busca de uma satisfação duradoura que todos nós buscamos, porque nós temos ânsia de espiritualidade e ninguém quer ser diabinho. Show de bola. Só Já mais deu, já deu 5 minutos? Deu, mas só para fechar. Mitos e verdades. Não existe remédio para dependência química ou existe remédio para amenizar o desconforto da abstinência ou para regular a função neuroquímica? Eu poderia dizer que não tem remédio para dependência química. E os psiquiatras, que são especialistas em dependência química, vão querer me esganar aqui, né? Por quê? Existe medicação para ajudar o cara a parar de usar. Existem medicações para ajudar a pessoa a parar de usar. Existe, por exemplo, em estudos, vacinas, né, para a pessoa não ter prazer com a cocaína, por exemplo. E essa vacina dura algum tempo, não é para o resto da vida. Então, para que o cara vai usar cocaína se não tem prazer, né? Agora, existem medicações, por exemplo, que são antagonistas. Ele vai usar uma medicação, que tem lá o seu nome assim meio de rótulo, de venda, tal, nome fantasia, né, de sulfiram. Ele usando aquilo, o psiquiatra, o profissional competente da área vai falar assim, eu vou te dar essa medicação, mas vai acontecer isso com você se você beber, o seu coração vai bater, você vai ter hiperatividade da célula, vai mal-estar e tal, então você não vai beber, tá bom? Isso daqui é um reforçador negativo para você não beber. Você pode usar também uma outra medicação, que é para quê? Para tirar um pouquinho da vontade de usar. Um Hevia, por exemplo, um naltrexona, para tirar um pouquinho a vontade de usar. E você pode também usar, se eu chegar na frente do Anselmo, que é um profissional, e falo, doutor, eu parei de beber, mas eu estou tremendo. Aí ele vai dar um álcool granulado para você, vai dar... Isodiazepínico. Vai dar um diazepanzinho para você, mas não bebe, porque senão você vai ficar tri-bêbado. Valeu. Acabou. Falou, Zé. Ai, caramba.